Muito orgulho, muito difícil, muito difícil. Ricardo e O programa o menino está com o casaco de sport. Era a pior coisa que podiam fazer na vida. Não imagino um castigo pior. Boa tarde a todos. Apesar da chuva, cá estamos a fazer esta sessão comemorativa dos 10 anos da coleção Pessoa, dirigida pelo Jerónimo Pizarro. Descobri agora que já publicámos 28 livros em 10 anos, o que é... Eu nunca diria, 15, 16, mas estive a contá-los. Já publicámos 28 livros, vários. Esta coleção começou por ser em capa dura, alguns deles com ortografia de Pessoa. Depois fizemos em bolso os heterónimos e o livro do Desassossego. Há também, paralelamente, uma coleção de ensaios sobre Pessoa. E portanto fizemos também no Brasil estes livros. Tem sido mesmo muito bom trabalhar com o Jerónimo. Foram 10 anos com muita produção, como veem. Ultimamente ele não tem produzido muito, mas acho que é para me dar algum sossego. Mas este ano vai haver novidades novamente. Aqui está também outro diretor de outra coleção da Vinda da China, da coleção de literatura de humor, que produz bastante menos. É mais antiga, mas produz menos, porque é desde 2009. Mas a tua coleção tem o quê? 8 títulos? 7? Por aí. É gourmet, é. Então, nós convidámos o Ricardo para vir falar aqui um pouco com o Jerónimo sobre o Pessoa, sobre esta coleção. Aliás, o Ricardo também já fez algumas conferências sobre o Pessoa. Ele não quer que eu fale sobre isso, mas ele tem um ângulo bem interessante sobre o humor de Pessoa. E eu vou passar a palavra ao Ricardo Araújo Pereira. Viva, boa tarde. Não faz nenhum sentido eu estar aqui. Queria começar por referir isso. Eu disse isso à Bárbara insistentemente. E portanto, em princípio, isto desculpa tudo o que se vai passar a partir de agora. Isto é uma conversa sobre os 10 anos da coleção do Fernando Pessoa, que é da responsabilidade do Jerónimo Pizarro, que é um académico colombiano. E portanto, eu se calhar, basicamente o que eu vou fazer é tentar falar com ele e fazer-lhe perguntas e se tivermos sorte eu acerto em alguma curiosidade que vocês também têm e pronto, e ficamos aqui entretidos durante uma hora. E portanto eu talvez começasse, Jerónimo, por perguntar o que raio faz aqui um colombiano. Não há escritores lá no seu país sobre os quais se debruçar. Para que vir aqui desinquietar os nossos? Muito boa tarde e obrigado por estarem na praça. Este é um clima de Bogotá, portanto sinto-me em casa. E eu já morei muito tempo em Lisboa, senti que era lisboeta, que sonhava em português, que passava quase a ter uma outra vida e no contexto em que estávamos quase um heterônimo português. Portanto, não sei, pode ser uma questão de personalidades, mas a minha personalidade enquanto estou em Lisboa, eu sei que muda, que é outra e que Portugal, eu fiquei apanhado muito rapidamente por Portugal, muito antes de ficar apanhado por Pessoa. E para mim a questão da naturalização já era natural antes dela ter acontecido. Eu gosto de imaginar, quer dizer, está a acontecer neste momento, digamos, aqui na sala está uma ex-aluna minha que trabalha no Instituto Camões e vai ficar muito envergonhada, eu faço essas maldades. E
e que vai ser funcionária pública portuguesa daqui a pouco tempo, a ter a nacionalidade, portanto eu até devo estar a exportar colombianos que mais tarde passem a ser portugueses. Jerónimo, eu queria se calhar tirar do caminho uma coisa que eu acho que toda a gente sabe, é conhecida, não é? Sobre os pessoanos, que é, a questão é a seguinte, tendo em conta que todos os pessoanos se odeiam, é possível concluir que a leitura de Fernando Pessoa não faz de ninguém uma pessoa melhor? Pois, quer dizer, o problema é que não são os pessoas que se odeiam, mas é verdade, muitos, e ultimamente os biógrafos, e é uma tradição, até por isso é melhor morar na Colômbia do que em Lisboa e estar um bocadinho afastado. E eu primeiro pensei que seria um bocadinho trágico ter que regressar a Bogotá e depois achei, não, isto é fantástico, não tenho que participar das polêmicas, não tenho que estar sempre nos mesmos lugares, esquecem que eu existo e posso estar muito mais tranquilo. Então, não sei, num país tão dividido no geral, Benfica, Sporting não só, né? Eu podia ter estado em estudos queirosianos, em outro tipo de estudos, camilianos, não sei, e a situação seria muito parecida. Os pessoanos são uma espécie especial, mas muitos estão aqui, e pelo menos eu tenho a felicidade de saber que trabalhei praticamente com todos os pessoanos vivos e alguns dos que já não estão. E que fui aluno, tivemos o mesmo professor, fomos alunos de Fernando Cabral Martins, que foi o meu primeiro professor de estudos pessoanos em Lisboa, e depois foi o Fernando Martinho, que tivemos a felicidade de publicar na coleção de ensaio, e depois muitos outros, quer dizer, eu depois passei a ser odiado pela Teresa Rita Lopes, mas fui o seu aluno, e são coisas que acontecem, nada de grave. Sem querer agravar esses ódios, o que é que a coleção da Tipo da China oferece? Eu refiro-me à edição do Pessoa, da edição dos textos do Pessoa. O que é que a sua edição oferece que as edições de outros pessoanos não oferecem? Esperamos pelo avião. Não, a verdade é que é uma pergunta que eu teria que responder quase mais em termos de escola. A minha escola foi muito a da edição crítica, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, Ivo Castro, João Dionísio, Luís Prista, Luís Fagundes Duarte. Eu ainda considero que essa é, digamos, a minha casa. Então, não é necessariamente que esteja a ser diferente editorialmente de outras propostas, é que, pelo menos em certos momentos, as ideias que tínhamos eram diferentes. Eu lembro-me de querer editar os provérbios portugueses e a imprensa nacional achar que não havia cabimento, de querer continuar a publicar os cadernos e não ter conseguido, de ter imaginado argumentos para filmes e não ter encontrado facilmente editora, de ter publicado as cartas astrológicas e a Bertrand ter destruído o livro, e depois de ter querido publicar os heterônimos, incluindo a prosa, e de não ter encontrado espaço no momento certo. Então, eu tinha muito claro, digamos, que para mim os heterônimos não eram apenas poetas, que havia prosa e muita, e que tínhamos que publicar essa tal obra completa tendo poesia e prosa. E as certas ideias que eu tinha sobre Fernando Pessoa, que só a Bárbara, há uma década atrás, considerou que podíamos pôr em prática. A propósito dos heterónimos e da heteronímia, eu acho que estas pessoas vieram aqui vieram à Feira do Livro e, em princípio, iriam para casa tristes se não se falasse de heteronímia. O Jerónimo notou que, embora a gente hoje se refira ao conceito como heteronímia, o Fernando Pessoa nunca se referiu a ele assim. Aliás, ele optou pela palavra heteronimismo, salvo erro na carta ao Adolfo Casais Monteiro, não é? A minha questão é a seguinte, se isso é importante,
Se é muito importante ou se é apenas uma... Se é, qual é a evolução do conceito? Ou seja, porque é que a gente passou a chamar de heteronímia aquilo a que ele se referiu como heteronimismo? Digamos, isso são as minhas manias, a minha parte neurótica de trabalho no arquivo foi verificar que Fernando tinha escrito a palavra heteronimismo, nunca escreveu heteronimia, e que tinha feito apenas uma vez, a máquina dactilografou a palavra e apenas na célebre carta de 13 de janeiro de 1935 para Adolfo Casais Monteiro. Portanto, que Pessoa já tinha nos dicionários a palavra heteronimia, talvez queria uma diferente, talvez queria uma que vincasse mais o fenômeno e não tanto o conceito linguístico, talvez queria que fosse uma forma de... Para uma pessoa que criou tantas vanguardas, paulismo, interseccionismo, sensacionismo, neopaganismo, caeirismo, heteronimismo era uma forma de vanguarda. Então, quer dizer, isto pode ser apenas uma questão técnica e um preciosismo, mas para mim foi curioso. Nós temos muita resistência aos neologismos, às palavras novas, e eu sinto que os primeiros leitores de Fernando Pessoa naturalizaram uma palavra, quer dizer, encontraram a palavra heteronimismo porque não podiam encontrar outra, passaram a palavra para heteronimia, mas foi uma naturalização feita pelos primeiros críticos que deviam ter sido leitores mais finos. Ou seja, a palavra heteronimia já existia no dicionário e descreve um fenómeno linguístico que é... o exemplo que deu nesse texto que eu li é touro e vaca, não é? Ou seja, pode explicar isso melhor que eu não sei, se faz favor. Não, quer dizer, para a linguística há palavras que podem ter um significado semelhante ou não, e uma forma semelhante ou não, e isto passa por diferentes tipos de coincidências, mas a questão é que Pessoa, eu acho que queria ter palavras diferentes. Até porque ele chegou a hesitar entre, em vez de heterónimo, alónimo, não é? Autónimo. E autónimo, sim, para o ortónimo. E porque eram palavras que não estavam, quer dizer, nós temos que reconhecer que Fernando Pessoa não apenas criou os heterônimos, mas criou o conceito e criou outro conceito que nós passamos a utilizar a partir de Fernando Pessoa, que é ortônimo e que não existia. E, portanto, digamos, é reconhecer a autoria intelectual de conceitos que hoje utilizamos para diferentes autores. É um conceito português que hoje é utilizado muito em França, Espanha, em outros países, mas um conceito criado até a uma data, quer dizer, começa a ser utilizada a distinção entre ortônimo e heterônimo em 1928. Portanto, primeiro, operativamente e fenomenologicamente aparecem os heterônimos, e 14 anos mais tarde é que aparece o conceito. E isso é importante, é uma tentativa tardia de Fernando Pessoa de organizar a sua obra, mesmo que não tenha organização nenhuma, mas tentou até a última. A propósito das edições, eu gosto muito do Fernando Pessoa. Eu acho que dos 5 maiores poetas portugueses de sempre, Pessoa é 2 ou 3. E gosto imenso e sei muitos poemas de cor, ou achava que sabia poemas de cor, até saírem as suas edições. Porque, por exemplo, o início do Guardador de Rebanhos, do Alberto Queiro, que é aquele poema que diz: eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. A minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se ao meu lado. Mas eu fico triste como um pôr do sol para a nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície e se sente a noite já entrada como uma borboleta pela janela. Agora, a edição da Ática diz: mas eu fico triste como um pôr do sol para a nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície e se sente a noite entrada como uma borboleta pela janela. A da Imprensa Nacional Casa da Moeda diz: mas eu fico triste como um pôr do sol para a nossa imaginação, quando se vê acabar lá ao longe e se sente a noite já entrada, aparece aqui um já que não existe na da Ática, como uma borboleta pela janela. E a sua edição da Tinta da China diz: mas eu fico triste como um pôr do sol para a nossa imaginação,
quando se vê acabar lá ao longe e se sente a noite já entrada como uma borboleta com a janela aberta. Que brincadeira é esta? Não, e vamos continuar a brincar. E são mais ou menos os mesmos documentos. Os únicos que foram descobertos mais tarde foi o exemplar de mão, o exemplar que está na casa Fernando Pessoa agora, mas que antes estava com os sobrinhos herdeiros da própria revista Atena. E a verdade é que na revista Atena, Fernando Pessoa introduz uma série de alterações em certos poemas de alguns dos heterônimos e mais tarde faz o mesmo na contemporânea e na presença. E nós continuamos, e a questão é que em certos casos continuamos a encontrar manuscritos ou variantes que não conhecíamos. Em outros casos continuamos uma briga que não é minha, mas é dos anos 90, sobre se ficar com a primeira ou com a última variante. E eu tive aulas a defender primeiro que fosse uma variante, depois que fosse a outra, porque tive aulas com a Teresa Rita Lopes a defender uma forma, depois com o Ivo Castro a defender outra. Resolveu acrescentar uma terceira para variar mais. Ser uma terceira e que a multiplicidade não podia ser apenas de Pessoa e, portanto... E que tínhamos que criar esta caoticidade textual que não é apenas do livro do Desassossego, portanto, sim, quer dizer, no caso de Fernando Pessoa, eu acho que temos que admitir que não teremos, na maior parte dos casos, quase nunca uma fixação textual absoluta e que vamos ter que defender que isso é uma vantagem. O Guardador de Rebanhos é o poema que ele compôs no chamado Dia Glorioso, não é assim que se chama? Triunfal, é isso. Não interessa, eu gosto mais de glorioso por razões não vem agora ao caso, mas o Dia Triunfal, sim, o Dia Triunfal, o mito esse que é, digamos, divulgado pela própria Pessoa, é que aquilo lhe saiu seguido, não é? De um jorro só, mas esse mito não é verdadeiro, pois não? Bom, quase verdadeiro, quer dizer, eu nunca me importei muito de que fosse ou não fosse verdade, no sentido em que é contado como se tivesse sido um dia, podem ter sido 3, 4 semanas, mas é muito parecido, e o que Fernando Pessoa fez foi apertar as semanas em poucas horas para que fosse ainda mais uma epifania, um milagre mais automático, e para tentar ignorar que tinha feito alterações, para que a transformação do anônimo no nome de Caeiro fosse mais rápida. Portanto, bom, o português tem muitas sutilezas, é uma inverdade, que é uma palavra que só conheço em português, e é uma falta de exatidão mais do que necessariamente uma falsidade. Há uma curiosidade que eu tenho que é, como é que é a arca? Exatamente, fisicamente, quer dizer, é mesmo uma arca, ou seja, é um baú cheio de papéis de várias proveniências, manuscritos uns, padagrofados outros. O que é aquilo? Está a cair muita água, espero que estejam a conseguir resistir a água que está a cair. E é uma arca que agora não está em Lisboa, está no norte de Portugal, foi comprada em um leilão, não está na casa Fernando Pessoa. Então muitas pessoas o que conhecem é a réplica, a cópia que foi feita há certo tempo, mas é um caixão, é uma caixa grande de madeira, quase para ir dentro de um barco, e não é uma arca bonita. Não foi a única arca que tinha a Pessoa, mas esta era a maior e ficou a ser a mais conhecida. É uma estrutura retangular de madeira, pouco especial, mas mítica, que foi utilizada para transportar durante muito tempo e de casa em casa os mais de 30.000 papéis. E a parte para mim surpreendente, independentemente de quando tenha sido comprada a arca, é que temos papéis de Fernando Pessoa a partir de 1900. Eu
estava numa casa de fado há 3, 4 dias atrás e o fado era... Em 1900 ele tinha 12 anos? 12 anos. E a partir com 12 anos já começa a guardar papéis e nas casas de fado canta um fado que é de 1902, quando tinha 14 anos. E lá dentro, portanto, os papéis têm várias proveniências, imagino. Não são só folhas A4, são caderninhos, papéis variados, escritos à mão, datilografados, é isso? É isso, e por isso temos um sonho com a tinta da China, Brasil e Portugal. Digamos que o livro do Desassossego não é livro nenhum, é livro só quantitativamente, por ter um certo número de páginas, mas a pessoa do livro do Desassossego publicou 10 fragmentos e são quase 500. Escreveu em diferentíssimos tipos de papel, pequenos, grandes, mais transparentes, mais espessos, etc, cartões de visita, uma página da revista Águia, e é mais uma caixa, uma arca do Desassossego do que propriamente um livro, e de aí termos o sonho de publicar a caixa do Desassossego e não apenas o livro, e de facilitar a leitura aleatória do livro, da forma em que pode ser lido no arquivo e de uma forma que pode ser lido na edição digital. Nós ficamos obrigados, digamos, a ter isto. É uma obrigação em parte comercial, mas o livro é artificialmente livro e pode ser ainda a caixa que estamos a pensar. Ou seja, no Brasil não será editado neste formato, mas sim uma caixa com papéis avulsos reproduzindo aquilo que se encontra. Certo. Isso é o sonho da editora, imagino eu. No Brasil e aqui também será editado assim. A generalidade das pessoas conhece três heterónimos, o Alberto Queiro, o Alberto Campos e o Ricardo Reis, não é? E o semi-heterónimo Bernardo Soares. Mas havia 136, não é? Segundo diz aqui na capa do livro Fernando Pessoa, Eu Sou uma Antologia, 136 autores fictícios. Muitos deles nem sequer têm obra, não é? São apenas digamos, um projeto de personalidade ou assim. Bom, a maior parte e a lista, quer dizer, eu tenho tentado por diferentes motivos e para não sangrar a Bárbara manter o número de 136 autores, mas já temos a suspeita ou quase confirmação de mais 3 ou 4, isso vai ficar talvez em artigo de revista, portanto 136 foi um número simbólico a partir de uma certa altura, mas primeiro era já importante o número porque o número que está na Wikipedia ainda em parte que está na mente de muitas pessoas e na internet é o número da Teresa Rita Lopes de 72 figuras dramáticas. 136 é quase o dobro, mas tentamos manter mais ou menos o mesmo critério dela, que fosse o nome e a parte da nomenclatura, mas que ainda tivesse, se não uma obra mínima, pelo menos um projeto de obra e que estivesse elencado algum título. Portanto, é a tentativa de associar a nomenclatura com uma obra grande, no caso de Álvaro de Campos, ou com uma obra mínima, no caso da Corcunda e da Carta da Corcunda para o Serralheiro Antônio. Porquê que o Bernardo Soares é um semi-heterónimo? Pois, temos tempo, não se preocupe. Imagino que a resposta seja longa. Não, e ainda podemos imaginar outros, há editores que consideram Antônio Mora semi-heterônimo, o Barão de Teibe poderá ser semi-heterônimo, mas Fernando Pessoa apenas indicou Bernardo Soares, indicando que era uma mutilação da sua personalidade, que era e não era, que em prosa era mais difícil o disfarce, que em prosa a despersonalização não era a mesma coisa e que na prosa conseguia ainda estar perto do estilo próprio, mutilando uma parte, mas não conseguia a despersonalização total que talvez na poesia conseguia. E que, portanto, tendo escrito prosa e não conseguindo Pessoa na prosa quer de Reis, quer de Mora, quer de Soares, quer de outras figuras, uma maior despersonalização, então eram semi-heterônimos, semi-outros eu. Porque que ele, há uma, eu não sei se é na mesma carta ao Adolfo Casés Monteiro ou
ou na carta ao João Gaspar Simões, mas é numa dessas, acho eu, que ele diz que ele concorda com o crítico, dizendo, sim, a mensagem não devia ter sido o meu primeiro livro publicado, mas isso aconteceu porque já estava pronto e ainda por cima podia submetê-lo ao concurso do secretariado. Mas ele diz que se ele tivesse podido escolher, a sua primeira publicação seria um livro de 350 páginas, um livro de versos de 350 páginas, ou então, diz ele, uma novela policial que ele ainda estava a acabar. Por que raio? Porquê? Porquê é que esse era o plano? Pois, eu próprio fico perplexo, porque o livro do Desassossego é praticamente abandonado em 34 e 35, o ano da morte. Está a pensar que se é para publicar alguma coisa, é poesia e talvez a poesia ortônima própria, ou então heterônima, as duas possibilidades. Mensagem não era o primeiro plano, mas garantia um prêmio do secretariado e ganhou um prêmio. E em 35 está entre querer reeditar e reescrever O Banqueiro Anarquista, está talvez a escrever Quaresma Decifrador, está a pensar na poesia ortônima, mas é um projeto esquisito, porque a poesia que está a pensar em 35 é a poesia que já tinha escrito antes de 1914, não era poesia, digamos, de Campos a partir de 28, e é um pessoal um bocadinho anacrônico a querer publicar a poesia ortônima dos primeiros 20 e tal anos, a pensar nos heterônimos, mas de forma ainda talvez desorganizada, a não pensar propriamente ou não muito no livro do Desassossego, que parece pela segunda vez abandonado, a esquecer a obra dramática, quer o Fausto, quer The Duke of Parma, e que parece muito obsessionado com a publicação dessas 350 páginas que nunca publicou, e fez listas muito grandes de poemas, e quando estudamos as listas que podiam conformar as 350 páginas, são poemas escritos em 1910, 11, 12, 13. Então não sei, eu acho que até foi melhor que não tivesse feito isso, porque não era o Fernando Pessoa mais surpreendente e parecia ainda em 35 estar a adiar a publicação dos heterônimos. Tendo em conta a trabalheira que dá aos pessoanos organizar a Arca, imagino que seja uma felicidade que ele tenha morrido logo em 1935, tenha parado com esta brincadeira de inventar pessoas. Há um poema que se chama Aniversário, um poema do Álvaro de Campos, que começa no tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. E a certa altura, há um momento em que ele relembra esses tempos, e a certa altura ele diz, esse tempo que está lá para trás, nem o acho. Numas versões diz nem o acho, noutras versões diz nem o eco. Provavelmente porque eco se escrevia E-C-H-O, e é muito parecido, para quem está a ler caligrafia, é muito parecido com A-C-H-O, e por isso nem o acho. Felizmente nem o acho e nem o eco não altera significativamente o sentido do poema. Eu sei que o Jerónimo é da equipa nem o eco, não é? É isso, não é? Da equipa nem o eco. O que eu queria saber é se há mais momentos da obra do Pessoa em que quem está a tentar decifrar a caligrafia dele viu coisas diferentes que transformam o sentido dos versos. Pois, continuamente, não sei se ainda está, mas há pouco vi o Gianluca Miraglia, que é um pessoano com o qual ainda estávamos a falar há 3, 4 anos atrás da questão do eco, porque o Gianluca que está ali não queria acreditar na escrita que eu estava a sugerir para a palavra, na etimologia ou na forma antiga, arcaica, e portanto não é apenas uma questão, digamos, de que estamos continuamente a discutir certas palavras, mas que estamos a discutir a forma em que era escrita uma certa palavra por Fernando Pessoa, e que entre nós próprios, diferentes editores, temos dúvidas e muitas dúvidas. Há uma que eu gosto muitíssimo, que foi uma grande lição, entre muitas outras, quando encontrei um verbo em português com uma conjugação errada, e perguntei a Ivo Castro, grande linguista, o meu professor, o meu orientador em português, em
Não, porque se eu estou a ler isto, paleograficamente estou a ler isto, mas a forma, a conjugação não está certa. O que é que fazemos? E o Castro respondeu, não, isso não pode ser, simplesmente não pode ser, a língua portuguesa não admitiria essa conjugação, muda já e publica, alterando para a conjugação certa, acabou. E era um manuscrito. E passados 6, 7, 8 anos eu encontrei o mesmo verbo, com a mesma conjugação, com o mesmo problema, mas num texto dactilografado. E lembro-me dessa pequena felicidade de colombiano, de sugerir, mas quer dizer, isto já são 2 ou 3 vezes, aqui está dactilografado, e talvez vai ter que ficar a conjugação mais espanhola, tenho pena, e uma nota indicar que é mesmo o que está no documento original. Que verbo era, lembra-se? Não, mas posso procurar e enviar, e um dia tive que procurar e tomar nota para escrever sobre isso. Eu começo a ficar sem munições, mas há um poema do Álvaro de Campos que eu gosto imenso, que costuma ser, eu acho que, quer dizer, eu já o vi publicado sem título, agrupado apenas num grupo de poemas chamado Três Sonetos, ou publicado com título, e o título é Soneto Já Antigo, que começa por ser uma formulação portuguesa interessante, porque tem já, que indica agora, e antigo, que indica antigo. E essa ideia de soneto já antigo, quando a gente diz que uma coisa é já antiga, isso dá nota de uma espécie de desencanto, não é? Isso é uma coisa já antiga. Ainda por cima, esse poema em particular é um soneto, como eu disse. É um soneto que começa, não sei se conhecem esse soneto, é um soneto que começa: olha Daisy, quando eu morrer tu has de dizer aos meus amigos aí de Londres, embora não o sintas, que tu escondes a grande dor da minha morte. Irás de Londres para York, onde nasceste, dizes que eu nada que tu digas acredito. Contar a esse pobre rapazito que me deu tantas horas tão felizes, embora não o saibas, que morri. Mesmo ele, a quem eu tanto julguei amar, nada se importará. Depois vai dar a notícia a essa estranha Cecily, que acho que me falta um verso, que acreditava que eu seria grande. Raios partam a vida e quem lá anda. O fofinho é: raios partam a vida e quem lá anda, como se a vida fosse um sítio. E esse desencanto, não é? Também esse último verso reforça o tal desencanto do título, e há várias outras coisas curiosas no soneto que não dá para perceber quando eu recito. Acho que vamos ficar sem clientes muito em breve. Isto é o que acontece quando eu começo a recitar poesia. É claramente um sinal para que não o faça. Mas há várias coisas no soneto que não passam quando eu recito, que é o facto de o soneto rimar asde com irasde. Acho que temos que acabar com isto, não há hipótese. Não há hipótese, isto está tudo contra nós, entendeu? Eu percebo, reparem, neste momento é especialmente problemático, porque enquanto chove no público tudo bem, mas está a chover em cima de mim agora. E eu isso levo a mal. Mas eu aprecio a vossa coragem. Vocês me tiram na cabeça: não, está-se a ouvir falar de um soneto e eu quero ouvir até ao fim. Faça chuva ou faça sol. Parabéns. Mas enfim, portanto, o que eu queria dizer é o seguinte: é que me parece que esse soneto, em que toda a gente está a enganar toda a gente, quando eu morrer tu vais dizer aos meus amigos aí de Londres, embora não sintas que tu escondes a grande dor da minha morte, eu nada que tu digas acredito, eu a quem tanto julguei amar, a Cecily que acreditava que eu seria grande, toda a gente se engana, toda a gente está a ser enganada, toda a gente engana. E eu acho que o próprio soneto está a fingir que não é um soneto. E isso nota-se porque começa com olha Daisy, que é uma espécie de recado, e é reforçado por essa tal questão, que é a primeira quadra, rima asde com irasde. Eu assisti ao esforço que o Richard Zenith fez para traduzir o poema para inglês e é simplesmente impossível. Com as chuvas, esqueci da pergunta. Eu acho que era por causa do título do soneto já antigo. E a questão é que, pelo menos a leitura que há, é que há um certo desfazamento,
que o soneto terá sido escrito em 1914 ou 1915 e que, sendo publicado em 1923, então o soneto passou a ser já antigo no espaçamento de 8, 9 anos. Mas então a obra toda de Fernando Pessoa seria já antiga no sentido em que foi publicada muitíssimo mais tarde e passou a ser já antiga no momento em que foi publicada. Pois a questão é que aquilo que eu costumava ler, onde diz já antigo, é o facto de aquela conclusão, raios partam a vida e quem lá ande, é uma conclusão já antiga, ou seja, ele já há muito tempo que tem esse desencantamento. E esse poema eu sempre achei que havia um parentesco entre esse soneto já antigo e um poema do Keats que começa When I have years that I may cease to be. E então descobri no outro dia, lá está, não são só colombianos que ficam muito entusiasmados com pequenas descobertas que fazem. Também há humoristas portugueses que têm momentos de grande satisfação com coisas muito pequenas, que são, eu descobri indo ao site da Casa Fernando Pessoa, onde está, por sua responsabilidade, acho eu, é por sua causa que nós podemos hoje ver. Quem for ao site da Casa Fernando Pessoa e puser Biblioteca Pessoal, consegue ver todos os livros que o Fernando Pessoa tinha na sua biblioteca digitalizados. E isso inclui ver as anotações que ele fez à margem. E no livro com os poemas do Keats, à margem do soneto When I have fears that I may cease to be, ele sublinha o último verso e uma pequena parte do penúltimo e escreve à margem Good, very painful, very sad. Que é a sensação que este rapaz está a ter neste momento. Valha-me Deus, vai ser um regresso a casa úmido e desagradável. Oh Bárbara, eu acho que temos de encaminhar-nos para o fim, sim, coitadas, as pessoas não merecem isto. Mais uma vez, esqueci da pergunta, geralmente. Sim, eu esqueci da resposta. Invento uma resposta qualquer. Não, nem sei quanto tempo que ainda temos e até podíamos abrir para o público e era mais fácil. E passamos as munições para o público é isso, e a seguir podemos passar. E se calhar se a Tinta da China puder providenciar umas braçadeiras, uma boia. Calma, um de cada vez, não se precipitem para as questões. Claro, tenho uma questão. Diga. O que é que te leva a escrever? A mim? Não pode ser. O que é que me leva a escrever a mim? Então estamos aqui. Não, isto é só. Chegou agora só, não é? Não viu que isto é sobre a coleção do. É a coleção do Fernando Pessoa. Sim, tem. É uma resposta, quer dizer, sabe que há muito. Desculpa lá, Jerónimo, agora vamos ter que fazer este introito, mas o Fernando Pessoa é um autor interessante, mas eu percebo que haja outros que... Enfim, sabe, há várias respostas à pergunta porque é que escreve. Uma vez eu fui entrevistar o Lobo Antunes e ele disse muito orgulhosamente que o jornal É o País tinha feito essa pergunta a vários escritores e a resposta dele era a mais concisa. E ele escreveu, porque não sei dançar como Fred Astaire. É uma boa resposta, não é? Uma boa resposta, mas quer dizer, no meu caso é porque eu tenho uma relação com as palavras. Eu gosto mais de palavras do que de outra coisa qualquer. É isso. E eu sou filho único. Quando uma criança percebe que não tem poder nenhum em relação ao mundo, exceto o de poder manipulá-lo através das palavras, que a frase o diretor chamou-me ao seu gabinete e a frase eu fui chamado pelo diretor ao seu gabinete descrevem a mesma realidade, mas não eu sou o sujeito. Tenho um bocadinho mais de poder, uma coisa mínima, marginal, mas faz qualquer coisa. E lá está, eu acho que as palavras têm muito má fama, constantemente as pessoas dizem, são só palavras. Eu acho que tudo indica que as palavras merecem mais respeito do que têm, não é? O Deus, eu não acredito em Deus, mas o Deus em que as pessoas que me rodeiam acreditam, já criou o mundo com palavras, não é? Ele disse, faça-se, aconteceu. E depois é porque eu gosto mais da palavra beijo do que de beijos, a maior parte das vezes. E repare, Deus manda o seu filho à terra para dizer palavras admiráveis
E ele é traído como? Com um beijo. E portanto parece que fica claro aí a superioridade das palavras relativamente a beijos e a outras ações. E é isso, basicamente eu só sei o que é que penso sobre uma coisa depois de escrever sobre ela. É por isso. E a Liga Portuguesa também. Entretanto, fui engonhando e à espera que alguém mais levante o braço sobre a coleção de Fernando Pessoa. Nada, não é? Talvez a sua aluna, onde é que está a sua aluna? Está aqui. Aposto que tem uma questão sobre a... Boa. Não sei se conseguem ouvir. Eu depois fazer essa pergunta depois, mas depois me esqueço. Nunca mais eu faço pergunta. Eu vou também. Você faz o trabalho no arquivo também. Eu não sei até que ponto a organização. Já. Bem, eu faço a pergunta assim como ativista. Os arquivos, pronto, vou fazer a primeira pergunta e é a organização do arquivo, em que ponto tem influenciado essa coleção e as outras edições, porquê? Porque pronto, os arquivos pessoais e a teoria arquivística têm evoluído muito, agora esse arquivo antes não se considerava um arquivo sequer, era um espólio, era outra coisa que recebia um tratamento, era muito diferente do que receberia agora. Por exemplo, os arquivos de escritores já no século XX só tiravam a parte literária, esqueciam completamente a parte pessoal, das cotas, das faturas, tudo isso. Eu não sei até que ponto a organização do arquivo pessoal tem evoluído e se tem evoluído a que ponto tem influenciado o que se tem vindo a publicar. Também coisas biográficas, não só coisas literárias, porque isso também faz parte de um arquivo pessoal, então não sei se tem uma resposta. Ou se o arquivo simplesmente tem a mesma organização que teve desde o início. O arquivo nunca evoluiu em termos de organização, não sei como poderia, mas nunca mudou, nunca foi alterada a organização do arquivo e eu só posso imaginar que o arquivo será organizado, reorganizado muitas vezes, já não no físico, mas no digital. E o que poderá acontecer, e temos que esperar, é que um dia, quando o arquivo de Fernando Pessoa esteja finalmente em linha, publicado completo numa página, eu acredito que algumas pessoas possam propor outras organizações e permitam que a pessoa que esteja a navegar organize de muitas outras formas. Mas o que foi organizado há 40 ou mais anos, o desorganizado, parcialmente organizado, fica como está. Eu acho mesmo que agora conseguimos fazer os 45 minutos, pessoal. Obrigado a todos. Já pagou a chuva. E agradecer muito ao Jerónimo Pizarro e ao Ricardo Araújo Pereira esta sessão. Acho que comemorámos muito bem os 10 anos da coleção. Obrigada.